Boa noite a todos e a todas. Para ingresso à plataforma virtual, cada participante deverá colocar o seu nome completo no usuário, pois a emissão do certificado será baseada nessa informação. Fica sob a responsabilidade do participante a alteração solicitada, sendo vetada a reemissão de certificados com nomes declarados como errados ou incompletos. Perguntas poderão ser dirigidas aos nossos painelistas através do chat. Neste momento, senhoras e senhores, daremos início a este webinar. A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, tem a honra de recebê-los para o último dia do seminário LGPD na Saúde Digital, com o tema LGPD na Saúde Digital, sob a perspectiva do paciente consumidor, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem esta mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de ação solidária. Neste momento, senhoras e senhores, a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo presta uma homenagem póstuma a Dalmo de Abreu Dallari, um dos maiores juristas brasileiros. Ele foi professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde se formou e cumpriu longa trajetória acadêmica até chegar ao cargo de diretor. Ele deixou esposa, 7 filhos, 13 netos e 2 bisnetos, e várias gerações de alunos e seguidores, aos quais se dedicou em mais de 60 anos de magistério e atuação na promoção dos direitos humanos. O velório será realizado no próximo sábado, das 10 às 13 horas, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E o sepultamento ocorrerá às 14 horas no cemitério do Araçá. O Brasil perde um de seus principais expoentes, e a USP, uma figura ímpar que ajudou a forjar esta universidade, com sua dedicação na gestão universitária e na formação de gerações de profissionais na área do direito. Neste momento de consternação, a OAB São Paulo, por sua Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, se solidariza com os familiares e amigos. Dito isto, nesse momento, em homenagem ao ilustre professor, pedimos 1 minuto de silêncio. Neste momento, senhoras e senhores, passamos a palavra à doutora Ana Lusa, advogada, doutora e mestre em Direito pela USP, a qual conduzirá o referido painel. Doutora, uma boa noite, a palavra é sua. Muito boa noite a todas e a todos. Que bela homenagem prestada ao ilustre professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dr. Dalmo de Abreu Dallari, qual era meu sogro. Mônica Dallari, filha dele, uma grande historiadora, pesquisadora e jornalista, responsável pela biografia do professor Dalmo, uma vez lhe perguntou: papai, qual é a sua vaidade? Qual é a sua única vaidade? E ele disse: é o meu conhecimento, é tudo que eu estudei.
e ainda assim, humilde, generoso, carinhoso, caridoso, tratava todas as pessoas da mesma forma, e uma generosidade acadêmica infinita, sempre distribuindo conhecimento, carinho, e sempre antes, sempre que lhe era perguntado alguma dúvida, alguma pergunta política ou jurídica, ele respondia assim: não sei, mas acho que, olha, posso estar errado. Me manda uma bibliografia, porque eu posso mudar o meu entendimento. Ou se não, me lembro bem, eu preciso pensar um pouco para amadurecer o meu raciocínio e depois voltamos a falar. Então, veja a grandeza desse professor e o legado que ele deixa e com essa grandiosidade. O monstro sagrado hoje é recebido pela comunidade acadêmica celestial. E esse painel diz muito sobre ele, porque no último dia, no encerramento dessa semana intensa de debate sobre LGPD na saúde digital, falamos no primeiro dia sobre as dificuldades regulatórias e lacunas da LGPD na área da saúde. No segundo dia, abordamos assuntos técnicos e específicos. No terceiro dia, tratamos sobre as plataformas digitais de documentos médicos eletrônicos e software médico e o tráfego de dados segurança da informação, ataques cibernéticos, e hoje entramos na realização desse arcabouço que é a LGPD, cujo sujeito principal é um ser humano. E hoje, proteção de dados é um direito reconhecido no rol das garantias fundamentais da Constituição Federal, trazido, salvo engano, pela Emenda Constitucional 115 desse ano, e por isso essa homenagem tão condizente ao professor Dalmo de Abreu Dallari, porque proteção de dados não deixa de ser uma continuidade dessa centralização do ordenamento jurídico brasileiro no ser humano. Né? Então, hoje são 4 palestrantes ilustres que vamos tratar de quem é esse consumidor, paciente, vulnerável, que sujeita seus dados a um serviço de saúde ou a um produto de saúde, muitas vezes sem ter clareza da transparência e de todo o tráfego e a complexidade que envolve esse data galaxy e seus dados. Então, eu começo convido agora a doutora Amanda Smith Martins. Ela é advogada e mestre em Direito pela USP, e passo a palavra para a doutora Amanda, ainda um pouco emocionada com a homenagem ao professor Dalmo Dallari, portanto, peço desculpas pela minha emoção. Passo agora a palavra à doutora Amanda. Doutora Amanda, 15 minutinhos para abordar o tema. O que tu anda pesquisando, doutora Amanda? Soube que é herança digital. Olá, uma ótima noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Para quem não acompanhou a live de ontem e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Amanda Smith Martins, eu sou advogada e sou mestre pela USP. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito da resolução número 2 da ANPD, que criou um regime diferenciado para os agentes de tratamento de pequeno porte. Mas antes disso, primeiramente eu vou me autodescrever para manter aqui a acessibilidade do evento, já fazendo os elogios à OAB e também agradecendo a Educalibras na pessoa da minha xará Amanda, que está aqui com a gente. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, enrolados, curto, uso óculos e estou usando uma camiseta preta. Eu também gostaria de, desde já, prestar a minha homenagem ao professor Dalmo de Abreu Dallari. Foi uma perda muito grande, e eu, como franciscana, tendo feito a graduação e também o mestrado na São Francisco, ele é uma personalidade que esteve sempre presente e realmente é uma grande perda para todos nós.
Também gostaria de agradecer à OAB São Paulo, na pessoa da Isabela Marques, e também, finalmente, é claro, à Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, da qual tanto eu quanto a doutora Ana Lusa somos coordenadoras, e deixar um convite para vocês que estão nos assistindo. Primeiro, responderem aqui no chat do evento de onde vocês nos assistem, para ficar registrado para a posterioridade. E segundo, se você se interessa por esse tema da privacidade e da proteção de dados, não deixe de seguir a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo nas redes sociais. A gente está presente no Facebook, no Instagram, é só procurar pela comissão que vocês vão encontrar muitas informações e vão acompanhar de perto todos os eventos, porque tem muita coisa boa e muita novidade vindo por aí esse ano. Então, fica aqui esse meu convite inicial. Vamos ao que interessa, então, já que o tempo é curto, e falar sobre a resolução número 2 da NPD, que regula os agentes de tratamento de pequeno porte. Desde já, eu já vou dar um spoiler para vocês, e dizer que o que eu vou defender aqui é que essa resolução não se aplica ao setor da saúde. Ou seja, essa resolução criou algumas regras um pouco mais flexíveis para quem é considerado um agente de pequeno porte, que são as microempresas, as empresas de pequeno porte, as startups e zonas abertas ao público, como as vias públicas, transporte público, etc. E o que ela traz de diferente? Primeiro, o registro das operações de tratamento de dados pode ser simplificado, o que já é um adianto para quem não sabe nem por onde começar ou o que é um registro das operações de tratamento de dados, se eu anoto no caderninho, o que é. Outra coisa muito importante, assim como da mesma forma, a comunicação à ANPD sobre incidentes de segurança também pode ser simplificada. Os agentes de pequeno porte contam com prazos diferenciados, ou seja, em dobro, por exemplo, para responder os titulares ou para comunicar à ANPD e avisar que aconteceu alguma coisa, que houve um incidente de proteção de dados. E eu acho que a questão mais polêmica que surgiu com essa resolução é a dispensa da necessidade do DPO. Então, o encarregado pela proteção de dados pessoais não é obrigatório no caso das empresas de pequeno porte. E o que eu quero explicar para vocês e alertar para vocês que estão nos acompanhando é que isso não pode ser aplicado ao tratamento de dados no setor da saúde. E por quê? Porque o tratamento de dados de saúde se enquadra, nos termos dessa própria resolução número 2, como um tratamento de alto risco. E se o tratamento é de alto risco, não importa o tamanho da empresa, do estabelecimento, da clínica, do consultório, não se aplicam essas flexibilizações da resolução, e sim, é preciso ter um DPO, sim, é preciso fazer o registro das operações de tratamento de dados completas, assim como as comunicações sobre incidentes de segurança, e não tem prazos diferenciados ou em dobro. E aí, por que eu defendo isso, que se enquadra como um tratamento de alto risco, afastando a aplicação dessa resolução? Porque o tratamento de alto risco, ele, para ser considerado como tal, precisa ter presentes ao mesmo tempo um critério geral e um critério específico. Quais que são os critérios gerais, primeiro? Um tratamento de dados pessoais em larga escala, ou tratamento de dados pessoais que possa afetar significativamente os direitos fundamentais e interesses dos titulares. E é aqui que se enquadram os dados de saúde. Por quê? Bom, primeiro a gente lê esse inciso e fala, tá, mas possa afetar significativamente direitos fundamentais, é uma coisa um tanto quanto ampla. O que isso quer dizer exatamente? E a própria resolução responde para a gente que o tratamento de dados que pode afetar, que tem esse potencial de afetar diretamente os interesses e os direitos fundamentais dos titulares, no nosso caso aqui da saúde dos pacientes, ele é caracterizado, por exemplo, mas não restrito a casos em que a utilização de um serviço pode ocasionar danos materiais ou morais aos titulares, tais como violação à integridade física, ao direito de imagem, à reputação ou discriminação. E eu acho que essa palavra aqui, discriminação, é a palavra-chave no que se refere ao setor da saúde, porque quando a gente fala sobre dados de saúde, por definição, eles são dados sensíveis porque eles têm esse potencial de gerar discriminação. Então, quando a gente olha para os critérios gerais dessa resolução, não há dúvidas de que o tratamento de dados pessoais no setor da saúde pode afetar significativamente os interesses e direitos fundamentais dos titulares, mas isso não basta.
é preciso que esteja presente também um dos critérios específicos, para que seja considerado como uma operação de tratamento de dados de alto risco. E aí, quais são os critérios específicos que a lei traz? Primeiro, o uso de tecnologias emergentes ou inovadoras. É algo que pode se aplicar ao setor da saúde. Depois, vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, aí já não interessa tanto para o setor. Depois ele fala também em decisões automatizadas, tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais. Isso pode se aplicar ao setor da saúde, mas assim, não de uma forma geral. Mas o critério específico que me chama mais atenção e que casa melhor com o setor da saúde é a utilização de dados pessoais sensíveis ou de dados pessoais de crianças, de adolescentes e de idosos. Então, esse último critério específico, ele vai, na verdade, corroborar aquilo que já estava no critério geral, no sentido de que o tratamento de dados vai ser considerado de alto risco se ele tiver esse potencial de causar discriminação, se ele tiver esse potencial de afetar significativamente os interesses e os direitos fundamentais dos titulares, especialmente quando a gente fala de dados sensíveis, e aí estão inclusos os dados de saúde ou dos dados pessoais de crianças, adolescentes e idosos. Então, difícil ter um estabelecimento de saúde que não atenda nem crianças, nem adolescentes, nem idosos, mas todos eles fazem o tratamento de dados sensíveis. Com isso, fica claro que o tratamento de dados no setor da saúde, ele é essencialmente, pelas próprias características dele, daquelas informações que estão sendo utilizadas, um tratamento de dados sensível. Então, todo esse alvoroço que foi gerado em torno da resolução da NPD, que é do dia 27 de janeiro agora desse ano, é uma resolução bastante recente, e por conta disso eu acredito que ninguém tenha tido a oportunidade de abordar esse tema na obra da doutora Ana Lusa, porque foi algo ainda mais recente, né, e causou um grande alvoroço, porque muita gente falou, nossa, então sou uma pequena empresa, sou um pequeno estabelecimento, pequeno porte, não preciso ter encarregado, mas primeiro, precisa ter de qualquer forma um canal de comunicação, tá? E segundo, depende se o seu tratamento é de alto risco ou não. E a notícia que eu tenho, boa ou má notícia, fica a critério de vocês, é que o tratamento de dados no setor da saúde, ele vai ser essencialmente de alto risco. Então, isso traz algumas consequências na prática, mas basicamente, resumidamente, é que não há flexibilização da LGPD para o setor da saúde. Então, vocês que estão aqui como advogados que atendem médicos, atendem clínicas, consultórios, estabelecimentos de saúde, é o papel de vocês ter ciência disso e informar esses profissionais da área a respeito, principalmente, dos riscos que eles estão correndo. Ontem a gente conversou bastante sobre cyberataques, sobre responsabilidade civil, administrativa, criminal, e prevenir é o melhor remédio. Então, ter a consciência da necessidade de se estruturar uma política de proteção de dados, mesmo em clínicas pequenas, porque, como a gente viu aqui, a resolução número 2 deixa claro que o tratamento sendo de alto risco, essas obrigações se mantêm da mesma forma, e isso é algo essencial. Então, essas são as principais consequências desse raciocínio e que eu quis trazer e expor para vocês, não vou extrapolar meu tempo. Só fechando, então, o que eu quero dizer com tudo isso? O tratamento de dados de saúde sempre será de alto risco. Então, os médicos, as pequenas clínicas, os pequenos consultórios continuam tendo as mesmas regras. E essas regras, elas podem ainda não estar sendo, resultando em multas por parte da NPD, o número de processos na justiça, de ações de processos, ajuizados pelos titulares de dado, ou seja, o paciente que vai lá e entra com um processo porque ele quer saber como os dados dele estão sendo protegidos, utilizados, etc., ainda é incipiente, mas é algo que inequivocamente vai aumentar, e não vou dizer nos próximos anos, vou dizer nos próximos meses. Então, estejam preparados, e vocês, como advogados, como operadores do direito, estejam preparados para conscientizar os clientes de vocês na área da saúde a respeito desses riscos, a respeito da obrigatoriedade de ter um DPO, de qual é o papel desse DPO. Então, todas essas questões são questões muito importantes, principalmente quando a gente fala de um tratamento de dados de alto risco,
E o que eu noto, por outro lado, na lida com os médicos, com os profissionais do setor da saúde, é que não existe ainda uma preocupação muito grande com isso. Basicamente, a ideia é pagar para ver. Então, o pessoal está querendo esperar chegar a primeira intimação ou chegar no consultório, a primeira notificação, com cópia para a NPD, para a ANS, para a Polícia Federal, e aí vai ligar para o advogado desesperado e falar: doutor, eu não tenho política de privacidade, eu não sei nem o que é encarregado, como que eu respondo isso daqui? E aí você, advogado, que vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, façam isso preventivamente, informem os clientes de vocês. Eu sei que muitas das pessoas que estão aqui assistindo já atuam no setor da saúde, seja com médicos, seja com estabelecimentos, mas já tem essa atuação e esse contato, e o papel é de vocês, de informar sobre esses riscos. Eu até criei um curso destinado aos profissionais da saúde, não era destinado aos profissionais do direito, chamado ABC da LGPD na saúde, e a ideia não era ensinar adequação, era simplesmente explicar que história é essa, quais são os riscos, etc. Mas o interesse ainda é muito baixo. Então, a preocupação real só vai surgir nesses profissionais quando chegar a primeira intimação, infelizmente. E vai chegar. Eu asseguro para vocês que vai chegar. E não importa se houve vazamento de dados, se houve um cyberataque ou não, as solicitações dos titulares vão chegar porque as pessoas estão se conscientizando dos direitos delas e elas querem saber se o médico delas está protegendo. E não só as pessoas, esse médico que é colaborador em uma clínica, por exemplo, essa clínica pode e vai começar a exigir que ele comprove que ele está adequado. Então, cumpram esse papel, conversem com os clientes de vocês, expliquem quais são os riscos, expliquem qual a necessidade de ter um DPO, e aqui eu vou ter que puxar um pouco a sardinha para fechar e dizer qual a importância de ter um DPO advogado, porque o papel do encarregado é intermediar essa comunicação. Então, precisa ser alguém que saiba se comunicar, saiba escrever, que tenha agilidade nisso, e que tenha, claro, conhecimentos técnicos, etc., mas, assim, vou pedir uma licença para quem é da TI, mas se você tem um encarregado que é da TI e o titular de dados manda uma solicitação, ele vai responder para o titular abrir um chamado, entendeu? Não é assim que é para ser. O encarregado está lá para fazer essa ponte, para fazer essa comunicação, então falem com os clientes de vocês, expliquem para eles por que eles precisam ter uma política de proteção de dados, porque o tratamento deles é de alto risco e por que vocês devem ser os encarregados pela proteção de dados nas clínicas deles. Com isso eu encerro minha apresentação, espero não ter excedido meu tempo, mas realmente são questões muito importantes, porque tem gente achando que clínica de pequeno porte não precisa ter DPO, e não é bem assim. E com isso eu encerro aqui, passo de volta a palavra à nossa mediadora, a doutora Ana Lusa, com os meus agradecimentos pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com vocês sobre um tema que me é tão caro. Muito obrigada. Muito bem comentado, doutora Amanda, o tema é de extrema relevância, muito obrigada, porque, com razão, eu diria que o tratamento de dados de saúde, qualquer estabelecimento que trata dados de saúde, seja pequeno porte, seja um grande hospital geral, é potencialmente discriminatório, né? Porque um dado de saúde ele é potencialmente discriminatório em várias vertentes, né? Um prontuário, uma prescrição eletrônica ou uma prescrição de um medicamento já pode indicar um potencial diagnóstico, por exemplo. E esse potencial diagnóstico, de repente, o paciente ele é recusado, aquele indivíduo ele é recusado um financiamento imobiliário por conta de um pedido de uma metformina na farmácia. E aí o banco, por conta dos APIs e dos tagueamentos e cookies, recebe, de certa forma, essa informação, seja do pequeno estabelecimento, seja do grande hospital, ou seja, pelo ato de dar o CPF na farmácia. Eu dou boas-vindas aqui ao professor Eduardo Thomas e Vícios Filho, que acaba de entrar, e ele é discriminado por causa disso, e muitas vezes ele não sabe. Eu acho que isso é de grande importância na área da saúde digital, né? Essa falta de clareza também, doutora Amanda, e de importância pode se dar pelo próprio Ministério da Saúde. O DataSUS não tem encarregado designado ainda, né? E o Ministério da Saúde é quem mais trata dados sensíveis no Brasil,
e não tem carregado de dados, não tem uma sala adequada de segurança da informação. Então, como ficam os estabelecimentos de pequeno porte e os de grande porte, como os grandes hospitais gerais no Brasil, sem diretriz da hierarquia máxima, que é o Ministério da Saúde. Então, eu chamo aqui o próximo palestrante, vou aproveitar aqui o professor Eduardo Tomazevicius Filho, que escreveu na obra, que essa obra LGPD na Saúde Digital, ela inspirou esse evento promovido pela comissão, e agora eu estou um pouco menos emocionada, já caí mais, fizemos uma homenagem ao professor Dalmo Dallari, e que inspirou essa semana de eventos, né? É uma obra coletiva, são 27 artigos, 42 autores, e um dos autores é o excelentíssimo professor Eduardo Tomazevicius, que, na verdade, o professor Eduardo, o artigo foi um desabafo, mais do que um artigo em si. Conta um pouco para nós, professor, como irrita essa função de pedir CPF em farmácia. Boa noite, Ana Lusa, boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu quero, enfim, registrar aqui, né, o meu pesar, né, pelo passamento, né, do professor Dalmo, foi meu professor na graduação, no primeiro semestre, estava até conversando com outra colega, né, que a gente tinha muita alegria, né, quando entrou, né, e tivemos a honra, né, de termos a formação, né, por ele, né, de teoria do Estado, e que me ajuda até hoje, né, as aulas que ele deu, né, ele explicava muito bem, muito didático, né, então, enfim, né, que fez uma boa obra, né, ou seja, viveu a vida a vida brilhante, né, então isso é o mais importante, né. E quero cumprimentar a todas e a todos, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui para falar, né, para, enfim, comemorarmos, né, esse trabalho tão bonito, né, que a Ana Lusa fez com o Fernando Ait, né, LGPD na saúde digital, e de fato, né, foi um desabafo, e antes mesmo dessa live, aqui por conta dos anúncios, né, deste evento, né, que sendo um grande sucesso, e como é que eu sei que está tendo essa repercussão? Pelas mensagens que eu tenho recebido. E qual é o teor dessas mensagens, Ana Lusa, amigas e amigos? É que todo mundo falava, nossa, primeiro, como é que você teve coragem de falar isso? E segundo, você disse o que eu queria dizer. E outros colegas dizendo, contando experiências muito negativas quanto ao mero uso ou a informação do CPF nas drogarias, né? O desafio de fazer esse texto, né, que na verdade, na Luz, né, você sabe muito bem, você tinha me sugerido escrever sobre um assunto, eu falei, eu posso mudar para falar sobre o CPF nas drogarias? Eu tive que insistir, né? Falei, tá bom, né? Aí eu escrevi o texto para tentar descobrir a verdade, o parte dela, né? E nesse processo de investigação a respeito do CPF, é claro, a gente já sabe que a finalidade é por conta das informações que são relevantes para o mercado, né? A gente sabe que existem interesses, são interesses que eu julgo serem legítimos, né? Isto é, todo empresário quer saber o que está acontecendo em relação ao seu produto, seu serviço, e na indústria não seria diferente, né? Então, no caso aqui do pedido de CPF nas drogarias, né, a primeira coisa que eu descobri, né, foi que, quer dizer, hoje se pede tudo, né? Então, pede CPF, pede endereço, pede RG, pede o convênio, ou seja, quase um questionário assim que me chamava muito a atenção, né? Então eu sei que de um lado nós temos assim, a gente paga os produtos e serviços com moeda e também com dados, né? Então, assim, eu imagino, né, que ao longo da semana foi bastante debatido, né? Mas quando eu fui pesquisar as resoluções da Anvisa sobre remédios controlados, ou seja, como se faz essa vigilância farmacológica,
né, e sanitária também em relação aos medicamentos, e aí, no caso, eu vi que só se pedia o RG, não se pedia endereço, não se pedia CPF, não se pedia uma série de coisas que as drogarias pedem, né? Então, já chamou a atenção, porque se pela LGPD o tratamento de dados pessoais tem a finalidade, adequação e necessidade, em que medidas são necessários esses dados e será que isso é adequado? Então, isso me causou estranheza. E fui levantando diversas hipóteses aqui no texto, né, e coloquei esses perigos que eu percebi aqui, né, eu peço desculpas por não ter entrado no começo, eu estava em aula e daqui a pouquinho vou ter que pedir licença para retomá-la, eu estou aqui no intervalo, estou aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né, mas a gente observa que há uma violação flagrante do princípio da boa-fé, porque, como eu falei, eu entendo que é importante saber fazer um rastreamento, não acho isso de todo errado. Todavia, devia dizer a verdade, porque há uma omissão dessa informação. E se esses dados são tão valiosos a ponto de dar 50% de desconto no medicamento, eu acho justo que nós, pessoas, no caso aqui somos os titulares dos dados, ou os consumidores, que a gente participe dos benefícios deste tratamento de dados pessoais. Então, isso que eu acho que é importante. Também, por meio dessa coleta de dados, pedindo CPF ou coisa do tipo, além de fazer esse perfilhamento, existe um risco enorme de se fazerem pesquisas clínicas sem autorização de comitê de ética. Porque se eu tenho ali um banco de dados e se eu fizer um tratamento de dados usando inteligência artificial, eu vou descobrir coisas que, eventualmente, eu não saberia e que também escapam a este controle ético, né, que é fundamental. Então, é mais uma preocupação que a gente tem que ter, tudo por conta dessa falta de transparência. Então, se a indústria falar, olha, eu quero saber para entender como são, ou seja, dizer ali na farmácia, porque qual a finalidade dessa informação é uma coisa. Agora, simplesmente até violar o artigo 30 do consumidor, que é a questão da oferta, ou seja, eu quero saber o preço de um medicamento para dor de cabeça, uma coisa simples, que nem é um remédio controlado, vende sem receita, aqueles que ficam nas gôndolas, que vendem até, sei lá, em supermercados, bares, bancas de jornal, eu tenho que dizer qual é o meu CPF para eu saber o preço, ou seja, a gente já observa que já é um abuso. Então, nesse sentido, eu vejo que esse meu trabalho acabou dando eco à indignação de muitas pessoas. E o pior de tudo é que, como os dados são muito valiosos, chegam a ser 50%, e faz com que, naturalmente, o preço dos medicamentos aumente para valores insustentáveis e proibitivos para a maioria da população brasileira. Imagina, quantas pessoas ganham um salário mínimo? Um remédio que custa, custa R$300, mas se você der o seu CPF, sai por 150. Isso pesa demais no orçamento da pessoa. Então, é um consentimento viciado. Ou é, no mínimo, estado de perigo, né, veja, isso é proibido pela LGPD. Ela tem acho que é o artigo 8º, eu não lembro agora de cabeça, mas tem uma norma expressa na LGPD sobre a nulidade dos consentimentos. Esse é um caso típico de um consentimento nulo, porque a pessoa fez tentando salvar a si mesmo ou algum parente, né? E outro problema, com a análise errada, ou seja, esse tratamento automatizado de dados que não tem uma revisão humana por conta do artigo 20 da LGPD, resulta em análises às vezes equivocadas, porque você vai comprar um remédio para uma pessoa, você coloca o seu CPF, mas fica entendido que isso corresponde a um medicamento para você. E denúncias que têm chegado de aumentos de valores de planos de saúde, porque se associa essa informação à sua pessoa e não à outra. Então, falar, você tem uma doença tal, então o preço do plano vai ser maior, só que essa doença é do parente, é da mãe, é do irmão ou do amigo para quem você comprou. Aí você vai fazer um favor, põe o CPF e você pode se dar mal, né? Então, esse é mais um problema. E a última coisa, eu já prometo que eu vou encerrar, porque já estou falando aqui há 15 minutos, passou tão rápido, né? Mas enfim,
São tantas coisas delicadas que você consegue saber até mesmo os hábitos da intimidade da pessoa, hábitos sexuais. Então, por exemplo, uma mulher que consome anticoncepcional, e se ela para de usar, isso é um sinal do quê? Que talvez ela queira engravidar. Se essa informação chega ao empregador, ele não quer que ela entre no período de estabilidade, já dispensa, e ela às vezes nem sabe disso. Né? Então, são questões muito delicadas a partir do fornecimento de um CPF. O impacto, ou seja, a invasão da nossa privacidade é assustador, envolvendo a nossa vida, a nossa saúde, a nossa honra, né? E acho que não precisa parar, mas o que se torna obrigatório, no meu entender, é dizer por que se quer esses dados, para que todos participem dos benefícios disso, e não somente a indústria ganhar com isso. Então, eu agradeço, Ana Luza, a oportunidade de ter participado da obra, o convite para falar aqui na live com as amigas e com os amigos, né? E vamos torcer, quem sabe, essas coisas melhorem, porque eu já vi que a própria Secretaria Nacional do Consumidor já começou a questionar esses fatos, e outros órgãos também de defesa do consumidor querem saber que caixa preta, o que tem dentro dessa caixa preta. Então, muito obrigado e parabéns, Ana Luza, parabéns, Fernando, por terem feito essa obra magnífica, que a qualidade dela é realmente muito boa, não é somente a capa que é bonita, o conteúdo da obra está muito bem feito. Então, vocês estão de parabéns e recomendo mesmo a leitura dos demais artigos. Muito obrigado a todos e devolvo a palavra. Muito obrigada, professor Eduardo Tomazevicis. É uma grande honra tê-lo aqui nessa mesa de encerramento, em que nós, além de homenagearmos o professor Dalmo de Abreu Dallari, comentamos no início que faz todo sentido essa homenagem, porque ele era um grande defensor da dignidade humana, né? E proteção de dados hoje é reconhecido como um direito fundamental. Eu acho que o que é importante também ressaltar que o ato de fornecer dados num ambiente de farmacêutico não é só no balcão, né? Hoje, com a digitalização, com a transformação digital da saúde, o paciente consumidor compra medicamentos online, né? E onde também se coletam dados. E é isso que o professor Eduardo comentou, que é aquilo que eu falava do Data Galaxy, o dar o CPF na farmácia, ele já faz com que as luzes da saúde digital e de todos os operadores e agentes envolvidos, não só estabelecimento de saúde, acabam recebendo esses dados simultaneamente, por tagueamentos. Então, há APIs, né, que são interfaces de softwares que eles são conectados e é simultâneo. Potencialmente, o RH já recebeu. E acho que essa falta é muito isso, professor Eduardo. O que falta é um esclarecimento desse tráfego, desse ecossistema complexo que envolve tantos agentes e também agentes de tratamento nesse ato de dar o CPF na farmácia, que ainda como falou a doutora Amanda, pode ser um ato também potencialmente discriminatório. Então, acho que tudo a ver, chamar agora para falar, mas antes disso, eu prometi aqui nas redes que eu iria mencionar cidades, né? E aí, quando ficou o doutor Solano, que nos assiste agora, com certeza, o presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, eu acho que ele é o ouvinte mais assíduo de todas as noites. O doutor Solano manda dicas, eu já sei que daqui a pouco eu vou receber uma carinha, uma mensagem, né? Então, doutor Solano, eu levando também em consideração a tua incrível e generosa sugestão, eu faço, assim, aqui como a doutora Amanda falou, uma homenagem ao pessoal do Educalibras, e em nome de Wallace e Amanda, nessa iniciativa muito considerável, muito importante da OAB, de promover a inclusão para que as pessoas que não conseguem ver, para as pessoas que não conseguem ouvir, consigam nos ouvir dentro das suas limitações. Então, muito obrigada, Educalibras. Já faço aqui também um agradecimento à comissão especial, à Secretaria das Comissões, pela belíssima homenagem
feita a toque de caixa ao professor emérito da Faculdade de Direito da USP, o Dr. Dalmo de Abreu Dallari, em nome da Heloísa, Isabela, Danila. Eu não posso falar a Rita, porque senão eu acabo esquecendo o nome e não fica de bom tom. Então, antes de passar a palavra para o nosso próximo palestrante, aqui, ó, pessoal, Bauru, presente, Jundiaí, Cuiabá, eu acho que é a primeira vez, Catanduva, Santo André, Piracicaba, Marília, Jundiaí, Rio Claro, eu não sei se eu vou perder alguma, eu quero, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, hoje tem muita gente de São Paulo, Monte Alto, Jundiaí, Bauru, Mongaguá, Caconde, Caçapava, gente, pessoal de Caconde nos acompanhando desde o primeiro dia, São Paulo, nossa, aqui muitas perguntas também, boa noite, nossa, que bacana, perguntas já para a doutora Amanda, então sejam todos muito bem, olha, Bebedouro, Limeira, Santa Cruz do Sul, olha só, meu estado, Itabela, Bahia, gente, eu acho que o Leonardo Vargas está precisando, está precisando ganhar uma cópia, uma versão do livro LGPD Nação Digital, por estar conosco aqui, olha, muitas perguntas, então, nossa, que bacana, que coisa bacana, em plena sexta-feira, 200 pessoas na sala, Matheus Falcão, Matheus é um forte defensor dos direitos do consumidor, digamos que até um militante, já foi envolvido numa questão relacionada a fornecer dados na farmácia. Matheus Falcão é advogado, doutorando e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Ele também é pesquisador do CPDISA e analista do IDEC, né, Instituto de Defesa do Consumidor. Matheus, conta para nós aqui as suas preocupações relacionadas ao consumidor e paciente, ou seja, um ser humano duplamente vulnerável e hipossuficiente, inclusive à luz do que o próprio professor Eduardo acaba de contar. E passa a palavra. Com certeza, doutora Ana Lusa, muito obrigada. Eu vou justamente começar tratando essa perspectiva, mas antes eu queria dar boa noite a todas, a todos, agradecer muito a OAB São Paulo, nos nomes aí da doutora Amanda, da doutora Ana Lusa, da doutora Isabela Marques, pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui. Não poderia deixar de ser diferente, apesar de ser um encontro muito bonito, muito importante. É um dia também muito triste. Eu presto aqui minhas homenagens ao professor emérito Dalmo de Abreu Dallari, meus sentimentos à família, né? Eu sou do CPDISA, o Centro de Pesquisa e Direito Sanitário da USP. O professor Dalmo e a professora Sueli Dallari são os fundadores, tiveram um papel essencial no surgimento desse centro, que tenta contribuir com as discussões acadêmicas para a realização do direito à saúde no Brasil, é daqui que eu falo. Então, é um dia muito triste para nós, né? Mas é aquela saudade que o professor Dalmo deixa, aquela saudade que é a certeza de que sua vida deixou uma marca positiva e valeu a pena, né? E o CPDISA é uma das dos muitos legados do professor Dalmo Dallari. Também gostaria de cumprimentar o pessoal do Calibras, Wallace e Amanda, obrigado pelo seu trabalho, e falar que é um prazer, do ponto de vista acadêmico, da discussão teórica, dividir essa mesa com você, doutora Ana Lusa, com a doutora Amanda, com o professor Éder, professor Eduardo Tomás Evistos, todas e todos com muitas contribuições, que sempre me inspiram, me fazem aprender, né? E já estou aqui, já até mudei um pouco a falar depois das apresentações que vieram, porque é isso, né? A gente vai construindo sempre em cima do que as outras pessoas vão construindo. Eu preparei aqui uma apresentação, vou me ater aqui a menos de 15 minutos, né? Já gastei quase 2. Vocês conseguem ver minha tela, só para confirmar? Podem só dar um sinalzinho que tá dando para ver? Maravilha. Vamos lá, então. Eu vou manter aqui, eu dividi a minha agenda aqui no dia de hoje em 3 itens, né? Eu quero falar um pouco sobre convergência teórica entre proteção de dados pessoais, serviços de saúde e defesa do consumidor. Acho que uma perspectiva que me parece muito importante, já explico por quê. Depois falar um pouco de possíveis sinergias entre defesa do consumidor e proteção de dados pessoais e saúde no Brasil. E, por fim, itens de uma agenda de defesa do consumidor e proteção de dados pessoais e saúde, né? Eu digo uma agenda porque essa agenda é imensa, eu quero só dar uma contribuição pontual, longe de mim querer fazer uma coisa exaustiva. Vamos lá, o primeiro ponto. Quando eu falo de convergência entre essas 3 áreas, existe um conceito que me parece muito importante, que a doutora Ana Lusa já mencionou,
que é a assimetria de informação, né? Tanto a economia do serviço de saúde, que se desenvolve como ciência muito bem desde a década de 60, né, especialmente com o economista Kenneth Arrow, que eu coloquei aí, essa área de proteção de dados pessoais e a defesa do consumidor, não só no Brasil, quanto em outros países, bebem muito desse conceito, que é uma relação econômica em que existe uma assimetria de informação. Quando a gente pensa em dados pessoais, quem coleta muito dado pessoal sobre um usuário consegue formular um perfil sobre o usuário e saber, às vezes, mais coisas sobre esse usuário do que ele próprio. Por exemplo, se alguém coletar o meu perfil, vai saber o que eu fiz há 10 anos atrás, um procedimento de saúde, por exemplo, que eu já esqueci, né? Então, olha que a assimetria de informação é importante. No caso da economia do serviço de saúde, também existe assimetria de informação, porque você não sabe qual procedimento de saúde que você precisa. Na defesa do consumidor, a assimetria de informação também é um conceito muito importante, que é justamente o que fundamenta, dentre outros fatores, é o que fundamenta uma ideia que está no nosso Código de Defesa do Consumidor, que é a hipossuficiência do consumidor, né? Ou seja, essa relação de desvantagem do consumidor em relação ao fornecedor, à empresa, que é o que justificaria uma proteção jurídica um pouco mais voltada a proteger esse ator que está em desvantagem na relação econômica. Percebam que essas três áreas bebem de forma paralela desse conceito de assimetria de informação. Então, a gente está discutindo aqui a convergência entre as três. Então, eu acho que a assimetria de informação é um ponto essencial enquanto nossa diretriz de análise. Tudo que a gente vai analisar a partir de agora deve sempre partir da premissa de que existe uma assimetria de informação entre quem recebe o serviço e a empresa que está do outro lado. Falando, então, um pouco mais dessa perspectiva de um ponto de vista concreto, né? Indo para o segundo item aqui da agenda que eu pensei, algumas sinergias. Como o nosso sistema de defesa do consumidor pode contribuir para a proteção de dados pessoais e saúde no Brasil, né? Eu citei aqui três formas que me parecem importantes. Primeiro, do ponto de vista da proteção jurídica, né? Existe uma legislação consumerista, que é muito centrada no Código de Defesa do Consumidor, e existe essa complementariedade da proteção do consumidor com outras regulações, né? Um paralelo que eu faço é a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato de plano de saúde. Existe uma regulação e uma lei de plano de saúde, né? Uma autoridade, inclusive, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, mas ainda assim aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a esses contratos, né? E a noção de assimetria de informação, por exemplo, para reajuste de plano de saúde, é muito importante, né? Então, esse é um exemplo de como, na área de proteção de dados pessoais, também aplica-se o CDC, né? Que é completamente possível pensando nas competências da ANPD, que seria a autoridade da proteção de dados pessoais. Além disso, as entidades de defesa do consumidor, que, já adiantando aqui alguns passos, estão reunidas no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, por exemplo, os PROCONs, podem executar um papel importante de educação e orientação, juntamente à ANPD, como fazem vários outros temas de defesa do consumidor, né? Então, também podem executar esse papel quando a gente pensa em proteção de dados pessoais em saúde no Brasil. Por exemplo, nesse caso, o CPF das farmácias, que o professor Eduardo Tomás já trouxe, quais são os direitos do consumidor, inclusive se esse desconto que o consumidor recebe é verdadeiro, né? São coisas aí que os PROCONs, por exemplo, poderiam trabalhar do ponto de vista da educação e da formação, né? Por fim, né, fiscalização. E aqui eu destaco especialmente o papel dos PROCONs, que estão espalhados por todo o território nacional. Nós temos PROCONs municipais, PROCONs estaduais, né? E eles podem executar um papel muito importante de fiscalização. Isso acontece, eu quero citar outro exemplo do mundo regulatório da saúde, porque nos ajuda a ver como é possível, né? Que é o monitoramento de preços de medicamentos por PROCONs e por outras entidades de defesa do consumidor, do SNDC, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, junto com a autoridade setorial que já existe, que fica lá em Brasília, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED, né? Então, a fiscalização também é uma contribuição importante que esse sistema pode dar para a proteção de dados de saúde no Brasil. E aqui, para minha felicidade, eu já tenho um exemplo para citar de como o PROCON faz isso, né? O exemplo é justamente a notificação de uma grande, talvez uma das maiores, certamente uma das maiores redes do varejo farmacêutico brasileiro, no tocante a essa questão da coleta de CPF nas farmácias, né? 2 PROCONs estaduais já se movimentaram no sentido, um, inclusive, já emitiu aí um comunicado de multa, né, por violação de proteção de dados pessoais. Então, temos aí um exemplo do PROCON atuando de forma fiscalizatória. Esse esquema que eu tentei desenhar mostra como existem aí 3 sistemas ou microsistemas de proteção jurídica e também 3 conjuntos de autoridades, né, que convergem para a proteção de dados de saúde digital. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a regulação setorial de saúde, a gente tem vários exemplos essenciais, Anvisa, ANS, CONEP, no caso dos testes clínicos, né, não conseguiria mencionar todos agora, e, claro, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né.
A ideia aqui seria esses três conjuntos não concorrendo entre si e não se excluindo, mas sim trabalhando de forma conjunta, voltando sempre à proteção do usuário, do titular, né? Claro, voltando sempre àquela ideia de assimetria de informação, né? Esse usuário está em desvantagem e aí tem todo um conjunto de entidades e até de instituições jurídicas que ou podem ou a podem proteger. Então, convém que essas entidades trabalhem juntas e não fiquem competindo, como muita gente defende em alguns momentos. Para concluir, já indo para o terceiro e último ponto da agenda que me parece importante, eu queria destacar itens de uma agenda de defesa do consumidor e proteção de dados pessoais de saúde, né? E aqui pensando, eu queria destacar esse ponto, na defesa do consumidor como uma regulação econômica, né? Para além de simplesmente aquela ideia de pensar no consumo, né, como uma ideia de você comprar as coisas, né? Estou pensando aqui numa regulação econômica que também satisfaz direitos, né? Inclusive o direito à saúde. Uma ideia um pouco mais ampla. Aqui eu gostaria de lembrar, só fazendo parênteses, que nós temos um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo, né? Quando a gente pega a UNCTAD, que é o órgão da ONU que olha para esse tema, vemos ali que o CDC avançou muito mais, inclusive, para além das diretrizes da ONU para a defesa do consumidor, o que é muito interessante. A gente pode usar isso, né? A gente pode se atrever a pensar em usar essa solução brasileira nesse quadro novo, que é o avanço das tecnologias de informação e comunicação. O primeiro item dessa agenda, que me parece muito importante, o professor Eduardo Tomazevicius e a professora Ana Luza já bem destacaram, é a regulação de uso de dados pessoais no setor farmacêutico. O problema já foi muito bem apresentado, eu vou só destacar uns pontos específicos. Primeiro, o desafio de regular os vários atores desse setor, né? Desde o varejo farmacêutico, que são as farmácias, passando para as distribuidoras, para a indústria, que é quem produz medicamentos, que também se beneficia desses dados para testes clínicos, gestores de benefícios de medicamentos, né? O próprio Estado, por exemplo, o programa Farmácia Popular é um programa público que conta com farmácias, né? Então, percebam o conjunto de atores complexos. Vai ser um desafio, mas um desafio que tem que ser encarado, né? E eu queria trazer aqui um exemplo, né? Mais um exemplo internacional, uma discussão jurídica muito importante que aconteceu na Coreia do Sul, onde uma consultoria farmacêutica global, uma das maiores do mundo, a IMS, comprou dados de saúde dos sul-coreanos, né? Isso, inclusive, gerou um processo judicial. Isso é mais um exemplo para citar como realmente essa não é uma discussão abstrata, é uma discussão que outros cantos do mundo estão fazendo e nós também teremos de fazer, aliás, temos de fazer para já, né? Possíveis diretrizes desse debate que me parecem essenciais, felizmente o professor Eduardo Tomazevicius já adiantou, transparência e uma forma de compartilhar os benefícios econômicos. Como fazer isso? Esse é um debate muito complexo, mas um debate também fundamental, né? É fato que os dados e os dados de saúde representam, melhor dizendo, um valor econômico muito grande para as empresas. Como o professor bem colocou, como compartilhar esses benefícios com as pessoas, com os titulares, né, que são os titulares todos desses dados. O segundo ponto para essa agenda, que eu estou passando de forma bem panorâmica, seria a regulação do uso de dados pessoais no setor de saúde suplementar, né, que é um setor que também envolve relações de consumo, bebe muito do CDC, mas também tem uma regulação setorial, uma lei de plano de saúde e uma autoridade, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Qual seria a discussão aqui? No setor de seguro-saúde, isso não é só uma coisa brasileira, é muito interessante para as seguradoras formular perfis e selecionar só aquele perfil que representa menos custo, que são as pessoas jovens e as pessoas saudáveis. Isso é absolutamente ilegal a partir de uma súmula da ANS e depois a partir da LGPD. Essa discriminação com base no perfil de saúde é absolutamente ilegal. Mas eu queria destacar uma coisa que, por incrível que pareça, eu encontrei em manuais do setor de seguro-saúde no Brasil, que é a utilização desse mecanismo de cobertura parcial temporária. Quando uma pessoa contrata um plano de saúde, durante um período que pode chegar até 2 anos, ela não tem cobertura completa. Alguns procedimentos, que são procedimentos mais complexos, né, explicando aqui para quem não é muito familiarizado com esse setor, alguns procedimentos não estão cobertos, né, que são procedimentos mais caros. E esses procedimentos estão associados às chamadas doenças e lesões pré-existentes. Então, por exemplo, se eu tenho o diabetes, né, procedimentos complexos associados ao diabetes não serão cobertos pelo meu plano no primeiro momento, né, que pode, como eu falei, chegar até 2 anos. O problema aqui é as operadoras terem acesso a perfis das pessoas e negar a cobertura com base nessa ideia de cobertura parcial temporária. Vamos imaginar o seguinte, eu fiz uma cirurgia no dedão do meu pé há 10 anos atrás. Quando eu vou contratar o plano de saúde, a seguradora tem lá essa informação e fala, por 2 anos, Matheus, eu não vou cobrir qualquer procedimento ortopédico associado ao seu pé direito, porque isso é uma doença pré-existente, uma lesão pré-existente, eu não sei como está seu pé, eu sei que você teve um problema, e
não vou cobrir, a menos, claro, que você pague muito mais, né? Essa é uma possibilidade do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, que as operadoras consideram como correta, né? Me parece bastante questionável e certamente é um dos pontos dessa agenda de defesa do consumidor, pensando nos planos de saúde, que deve ser estudado, deve ser debatido, né? Isso permitiria às operadoras cobrar um preço ainda mais alto, com base nessa ideia de qualquer pequena questão de saúde que a pessoa teve há um tempo ser uma hipótese de cobertura parcial temporária, né? Destacaria esse ponto, que, como eu disse, encontrei, inclusive, em manuais de aplicação da LGPD do próprio setor de saúde, setor de seguro de saúde. Por fim, muito rapidamente, eu destaco também essa regulação do uso de dados pessoais no setor de testes genéticos. Isso acontece de várias formas, inclusive por hospitais, e também por aquelas empresas que fazem testes genéticos até para identificar a ancestralidade das pessoas, né? Ou então uma predisposição a certas doenças. Existe uma questão aí consumerista, que é a eficácia desses testes, eles precisam ser regulados por uma autoridade, que, a meu ver, seria a Anvisa, mas também uma questão sobre o que fazer com esses dados, né? Compartilhamento de dados genéticos é um dado que, como a gente está conversando aqui, oferece um risco muito grande, né? E aqui nós também temos um exemplo de uma discussão jurídica internacional de uma empresa que está na Califórnia, né, que foi ali contestada por compartilhar esses dados genéticos. É uma empresa de testagem genética, né, com uma grande multinacional farmacêutica, né, revelando mais uma vez como esses dados têm um valor econômico muito grande para o setor farmacêutico. Quem quiser saber mais sobre esse caso, eu coloquei aí o nome da empresa, mas no site da Consumers International, que é uma organização aí voltada ao direito do consumidor a nível global, vai achar mais essa informação. Essa é a agenda que eu queria apresentar, como eu disse, são itens de uma possível agenda, e eu queria concluir com essa ideia, né, que às vezes é tão óbvia, mas às vezes é muito esquecida: saúde é direito. Sabe, doutora Ana Luza, que eu estava vendo ontem uma entrevista com o professor Dalmo, que ele deu, acho que há mais de uma década, num programa da TV Cultura, né, para o Antônio Abujanra, que também é um entrevistador que eu acho sensacional, naquele programa Provocações. Sugiro que quem puder veja a entrevista do Dalmo Dallari. Uma coisa que o professor Dalmo Dallari fala é o seguinte: eu sempre fui muito atrevido e sempre falei o que eu achava que era o correto, né? E aproveitando aí, né, esse momento de homenagem, né, se inspirando nessa pessoa, nessa figura tão importante que foi o professor Dalmo, né, esse é o momento justamente da gente se atrever a falar as coisas que devem ser ditas, porque essa talvez seja a transição desse avanço tecnológico. Talvez lembrar de todas essas coisas sobre a perspectiva de que saúde é direito, o que também tem repercussões como direito individual, proteção da privacidade e outros aspectos, né, talvez seja uma boa diretriz. Já se atreveram, usando as palavras do professor Dalmo Dallari lá atrás, a falar que saúde deveria ser direito. Nós criamos o SUS, consagramos esse direito na Constituição Federal, e talvez esse seja uma boa diretriz, uma boa perspectiva para a gente traçar o nosso debate de regulação de proteção de dados na saúde digital. Muito obrigado, pessoal. Deixei meu e-mail para futuro contato, se alguém se interessar. Boa noite. Muito obrigada, Matheus. Que brilhante exposição, que esclarecedora, porque o consumidor, ele quer um remédio, né? Ele quer comprar um medicamento online e ele fica tentado a comprar um medicamento mais barato, e não importa se isso seja conceder dados, ele só não sabe o que vai acontecer, qual é o destino, qual é o uso desses dados e a importância desses dados dentro de toda a cadeia e todo o ecossistema complexo da saúde digital. Portanto, a tua exposição foi muito... parece que os pontos estão se linkando, desde a palestra da exposição da doutora Amanda, depois do professor Eduardo Tomazevicis e agora a tua. Reforço aqui, pessoal, a importância do trabalho do Educalibras. Muito obrigada, esse trabalho de inclusão, né? Obrigada nas pessoas da Amanda e do Wallace. Um agradecimento, mais uma vez eu reitero a minha gratidão, né, em nome, hoje, representando o presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, doutor Solano de Camargo. Eu agradeço as meninas da Secretaria das Comissões. Estou falando aqui no chat, convidando para que todos curtam a Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, presidida pelo Dr. Solano de Camargo, aqui em São Paulo. Viram, a comissão é de São Paulo, que sempre tem publicações muito bacanas, muito atuais,
e muitos eventos que serão oferecidos pela comissão durante o ano. Então, para encerrar, eu chamo agora, que eu acho que vai ser um acabamento para alinhavar esse painel que está incrível, em homenagem ao professor emérito da Faculdade de Direito da USP, professor Dalmo de Abreu Dallari. Eu chamo o doutor Eider. Doutor, eu acho que é doutor Eider, porque tu és médico, né, doutor Eider? Doutor Eider Aurélio Pinto é médico, mestre, doutor pela URGS, nosso companheiro de mesas e discussões do Conselho Nacional de Saúde. Seja muito bem-vindo a essa mesa, a essa casa, e muito obrigada por aceitar o convite, doutor Eider. Abra seu coração, doutor Eider, nós que estamos nessa jornada de proteção dos direitos do paciente há algum tempo. Boa noite a todos e a todas, um prazer muito grande estar aqui, viu, Ana Luza, ainda mais nesse dia especial. Então já quero abrir as homenagens ao professor Dalmo Dallari. Queria cumprimentar as Amandas, tanto a Amanda Martins, quanto a Amanda e o Wallace, Eduardo, Matheus, né? Estivemos eu, Ana Luza e Matheus em outra mesa no Conselho Nacional de Saúde. Eu estou achando fantástico, de novo, né? Estou achando incrível essa mesa, eu acho que são temas fundamentais. Estamos pioneiros, né? Eu quero te parabenizar bastante nisso, Ana Luz, Amanda, Matheus também, como vocês estão sendo pioneiros e importantes para esse debate. Está seguindo aí a tradição Dallari, né? De defesa do consumidor, de fazendo as perguntas que são as perguntas que incomodam e que perguntas que são necessárias para a gente poder avançar nos direitos individuais e direitos sociais da nossa população, frente a um mercado imenso, né? Tem se falado bastante da chamada quarta revolução industrial. Ela é fundamentalmente assentada em cima da questão dos dados. Se fala que os dados são um petróleo, né, do século 21. Então é um debate essencial esse que a gente está fazendo. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que eu tenho total concordância com tudo que foi falado. Então eu fui riscando aqui as coisas que eu ia falar e vou tentar ver como é que eu consigo contribuir de alguma maneira com esse debate. Então, eu vou falar em que condição, né? Usuários, todos nós somos, né? Eu compro medicamentos pela internet, na farmácia, uso o Sistema Único de Saúde, ao mesmo tempo sou médico, né? E pesquisador, e fui gestor público também no Ministério da Saúde, no governo da Bahia, agora apoiando o Consórcio Nordeste. Então, eu vou tentar trazer alguns elementos dessas várias roupas, né? Desses vários chapéus, né? O primeiro elemento que eu queria chamar a atenção é que há também, aí agora, deixando de falar um pouco do setor privado na saúde, tanto da indústria de medicamentos quanto da saúde suplementar, há uma necessidade, há um debate sobre a transformação digital que ela acontece no setor público. É muito importante a gente entender também esse debate para a gente poder ver que tipos de regulação são necessárias no setor público e no setor privado. Então, a transformação digital na saúde, ela tem um apelo na área do setor público, né, no cuidado das populações, porque os dois grandes elementos, né, orientados ali pela Organização Mundial da Saúde, agora teve um trabalho recente da Organização Pan-Americana da Saúde, que aponta a necessidade de haver integração de dados. Para explicar para todo mundo que está ouvindo, que integração de dados é essa? Hoje, por exemplo, se uma mulher ela é atendida e faz o pré-natal na atenção primária, se ela, por exemplo, teve Covid e essa informação foi para um sistema de informação relacionado à Covid, se o filho dela fez vacinas as mais variadas, isso relacionado, por exemplo, ao CIS-PNI, e ela teve um atendimento de cefaleia na atenção ambulatorial, quando ela chega no hospital onde essas informações são necessárias, não se tem essa informação. Então, a gente vê, de um lado, uma integração que ela vai acontecendo muito rapidamente, sem transparência no setor privado, e uma integração absolutamente necessária que acaba não acontecendo no setor público, quando ela precisa ser mobilizada em função do cuidado integral dessas pessoas. Muitos encaminhamentos são desnecessários, muitas pessoas saem dos vários, os 70% dos municípios do Brasil, com menos de 20 mil habitantes, precisam arrumar lugar de ficar na cidade maior, acabam perdendo e tendo 2 meses, 3 meses de fila de espera,
porque elas não conseguem ser encaminhadas ou cuidadas adequadamente no lugar onde elas estão, porque não tem essa integração de dados. Então, o que eu queria chamar a atenção é que há uma necessidade de transformação digital no setor público que passa pelo uso dos dados por profissionais de saúde regulados por conselhos, obviamente obedecendo todas as regras da Lei Geral de Proteção de Dados e também dos códigos de ética, onde é necessário você tomar decisões clínicas relacionadas a usuários, pessoas, né, que você está cuidando, e essas informações elas precisam conversar entre um sistema de informação e outro. Além disso, a transformação digital do setor público ela tem muito a ver com a ideia de atenção remota. Ao contrário do usuário ficar trocando de serviços de saúde, é fundamental que a informação é que circule entre os profissionais e essa pessoa seja atendida o mais perto possível de sua própria casa. Eu poderia dar vários exemplos, mas a gente pode falar da importância da telesaúde, da telemedicina na região amazônica. A gente viu agora na pandemia, quando muitas pessoas foram orientadas em casa, e a gente tem várias experiências que envolvem, inclusive, procedimentos assistidos em centros de maior complexidade, comparando com os centros de menor complexidade. Nós falamos aí de vários professores da USP. A USP, por exemplo, o Hospital das Clínicas, faz vários tipos de ações relacionadas à telemedicina com hospitais do interior do Brasil. Então, o que eu quero chamar a atenção é que há um paradoxo entre um acelerado compartilhamento de informações ou tráfico de informações com valores altos, né, e com objetivos não transparentes, e, ao mesmo tempo, um déficit de integração de informações no setor público, visando a qualidade e o melhor atendimento, a integração do cuidado desses usuários. Essa mudança ela é cada vez mais necessária por causa de algumas mudanças estruturais da saúde. Envelhecimento da população, transição epidemiológica, a questão toda das doenças crônicas, que são problemas de saúde que você tem que cuidar ao longo da vida da pessoa, e agora ficou muito forte com a questão da pandemia. Tudo bem. No setor privado, a gente tem uma diversidade de questões. Eu não vou repetir as diversas que vocês colocaram, que são absolutamente preocupantes, relacionadas a riscos. Vocês falaram dessa questão toda da segmentação dos planos de saúde, uma realidade. É fundamental que isso seja combatido. Com inteligência artificial aplicada, fazendo predições sobre problemas de saúde, isso é automático. A Ana Lusa falou disso, uma API colocada num determinado sistema que reúne esses dados consegue vender um serviço para poder orientar a negação ou não de um plano de saúde para uma pessoa. E, nesse caso, a gente precisa trabalhar com um conceito mais amplo de direitos sociais e de seguridade social. O que é o nosso conceito de seguridade social? Vamos tentar pensar se vale também para a gente fazer uma argumentação na linha do que o Matheus estava fazendo quando ele estava criticando os planos de saúde? Na seguridade social, o que a gente chama a atenção é que saúde é direito, previdência é direito, assistência social é direito. E a gente entende que o que pode dizer se uma pessoa vai morrer ou não pode ser a quantidade de dinheiro que ela tem no bolso. Não pode ser se ela teve a sorte de nascer numa família rica. Não pode ser se ela teve a sorte de ter uma doença que ela consegue pagar e não um câncer que ela não consegue pagar. Imagine agora na pandemia se não tivéssemos a saúde como direito e o problema individual como dever do Estado, quem conseguiria pagar 10 dias, 15 dias, uma diária de 10 mil a 15 mil numa UTI? Então, esse elemento é fundamental e o que dá equilíbrio ao sistema é a possibilidade da gente fazer uma taxação, uma tributação, onde recursos são mobilizados e onde algumas pessoas elas vão precisar usar menos e outras pessoas vão usar mais. Essa lógica ela precisa ser traduzida do ponto de vista da saúde suplementar, reforçando o que o Matheus falou. Não dá para a gente poder ter uma lógica onde você tenta vender um plano de saúde específico para aquela pessoa em detrimento de pessoas que possam ter problemas ou que o algoritmo vai dizer que ela tem a perspectiva, o potencial de ter problemas mais graves. Então, medidas como o Open Health, né, vendidas como uma ideia de que é uma inovação, que vai trazer benefícios, como acontece com os financiamentos, para quem compartilha os dados bancários com um banco novo para vender um financiamento mais barato, podem ser justamente esse caminho para você poder trocar informações e fazer uma segmentação dos planos de saúde, o que faz com que a gente tenha que ficar muito atento com essa proposta entre aí Banco Central, Paulo Guedes
ministro Queiroga quando eles falam dessa maneira do Open Health, né? A gente poderia falar também dos seguros de vida, não são só os seguros de saúde. Foi falado aqui o exemplo do emprego, onde o professor, né, o professor Eduardo trouxe um exemplo falando da negação de um emprego para uma mulher que pretende ficar grávida, entre outras situações. O mercado também, ele tem feito algumas mudanças, que são mudanças, e aí mais do ponto de vista de tentar aumentar a eficiência, aumentar a efetividade, que tem a ver com a lógica de verticalização dos serviços, que aí parece um pouco mais com a lógica do sistema público, na perspectiva de você integrar dados para que você consiga oferecer os melhores cuidados baseados na evidência e o mínimo de gasto possível baseado na eficiência, né? Isso é um elemento importante porque, usando isso do setor público para controlar o setor privado, é importante para você poder evitar que o setor privado, por exemplo, ofereça ou submeta os pacientes a procedimentos desnecessários que não têm evidências para você poder fazer. Então, a integração de dados com o setor público, quando o setor público contrata o setor privado, permite que a gente consiga acompanhar se o que é necessário foi efetivamente oferecido ao usuário e se foram oferecidas coisas que não são necessárias, né? Para poder, por exemplo, glosar, etc. O que eu quero chamar a atenção para isso é que, de um lado ou de outro lado, na perspectiva da regulação ou na perspectiva da integração de dados, nós precisamos da presença do Estado. Nós precisamos da presença do Estado regulando, dizendo quais dados precisam ser coletados, quais dados não podem ser coletados, quais os usos, em que situações eles serão anonimizados, em que situações específicas profissionais de saúde poderão ter acesso, quais as regras de controle que mesmo esse profissional de saúde precisa ter. Por exemplo, a gente faz um debate aqui no âmbito do Consórcio Nordeste, na plataforma eletrônica da saúde, na IPES, onde é necessário controle social. Então, mesmo que o médico, mesmo que o enfermeiro, mesmo que o fisioterapeuta, ele esteja subordinado a um conselho e neste conselho ele não pode violar esses dados do usuário sem ser situação de atendimento, precisamos ter mecanismos que o usuário saiba que a Amanda, médica, que trabalha no serviço tal, visualizou os dados dela ontem, porque aí ele faz um controle sobre isso. Eu não fui atendido por Amanda, por que a Amanda olhou os meus dados? Então, o que eu quero chamar a atenção, para concluir, somando, né, nas agendas regulatórias e nessa agenda regulatória que Matheus trouxe, é que além dessa regulamentação, a gente precisa de mais participação do controle social, de mais participação dos órgãos de defesa do consumidor, de uma autoridade nacional com capacidade de ação independente e o contrário do que, infelizmente, a gente tem visto no Ministério da Saúde, onde a gente escuta a perspectiva de venda de dados da Previdência, onde a gente vê um escândalo de um ex-diretor do DataSUS que vai trabalhar na Amazon depois de colocar todos os dados na Amazon, onde a gente vê decisões equivocadas no âmbito do Ministério da Saúde, gerando um vazamento de dados que até hoje não colocou de pé de novo o sistema relacionado à Covid. Muito obrigado, o tema é instigante, temos diversos elementos para poder tratar. Achei ótimo esse debate aqui, aprendi demais e muito obrigado, Ana Luz, pelo convite. Muito obrigada, doutora Eider. Eu aprendi muito também contigo, sempre aprendo com as tuas falas em todos os seminários, e essa abordagem é muito importante também para o nosso ouvinte que não tem experiência prática diária em saúde digital, como eu não tenho, em tributário, né? Então, muito obrigada. E esse ponto de saúde pública é muito relevante, porque, primeiro, esses escândalos, esses ataques cibernéticos constantes realizados contra o Ministério da Saúde, não causa, a mim, posso estar errada, nem comoção, né? Na Europa, o ministro da Saúde ia cair, no mínimo, o presidente vem a público pedir desculpa, porque são 196, não, acho que 176 milhões de usuários do Sistema Único de Saúde ativos hoje, né, que depois precisaram baixar o aplicativo do Conect SUS, que é uma iniciativa da RNDS, para viabilizar o certificado da vacina. Eu, por exemplo, Eider, nessa função de interoperabilidade, só que não, me vacinei no Rio Grande do Sul, só que não consta no aplicativo a minha primeira dose. E eu não pude tirar o certificado da vacina. Eu, como assim? Ou seja, olha que essa questão
Acredito que houve uma pequena falha aqui na transmissão da doutora Ana Lusa. Agora, Então, voltou? voltou? Não sabemos. Agora está de Voltou. volta, doutora. Acho que parei na estratégia de saúde Eu digital. já estava aqui pronta de suplente, qualquer coisa, entendeu? Não, tá ótimo. Essa da estratégia de saúde digital do SUS, num 5G, que também temos que botar isso no debate, que também pode causar uma diminuição do acesso das comunidades a esses postinhos que agora se digitalizam, mas não tem nem luz elétrica, né? Então, vou passar aqui, vou fazer vou tentar consolidar essas importantes várias perguntas, começando então já até pela própria doutora Amanda. Doutora Amanda, o pessoal quer saber aqui o prazo de armazenamento do prontuário eletrônico e do prontuário físico. Depois, eu vou só consolidar. Muita indignação relacionada à obrigação de fornecer dados para poder usufruir de um produto médico ou um serviço de saúde. Talvez o Matheus possa dizer, o pessoal aqui está perguntando se o IDEC ou outros órgãos, como o PROCON, não poderiam penalizar essas indústrias farmacêuticas ou farmácias pela potencial falta de transparência nesse tráfego. Consolidei aqui a exigência de fornecer os dados para ter desconto não é uma venda casada, já que força o consumidor para ter desconto mediante fornecimento de dados. O consumidor vai ter desconto por qual razão, sem fornecer os dados? Nenhum provedor de conteúdo da internet existiria. Então, é uma consternação causada. Tem até alguém me corrigindo aqui, dizendo que não são 200 pessoas online, coisa nenhuma, são 180 e poucos, só peço desculpas, eu estou num dia emocionante hoje, mas depois afirmo que as visualizações não param quando finaliza o evento, que é muito importante, tem ajudado a esclarecer todo mundo, inclusive nós. Então, passo a palavra aqui, se alguém também tem alguma palavra de fechamento, talvez a doutora Amanda queira falar algo com relação ao que foi dito depois. Passo a palavra para os nossos ilustres palestrantes. Agradeço, doutora Ana Lusa, e eu vou falar bem brevemente, mas eu estava ansiosa para responder essa pergunta, porque eu vi muita gente respondendo no chat e falando que o prontuário eletrônico precisa ser guardado por 20 anos. Não, gente, não, 1000 vezes não. Muita atenção, tá bom? Quando o prontuário, ele de fato é eletrônico e digitalizado, a guarda deve ser permanente. Então, anotem isso, mandem mensagem para os clientes de vocês médicos, contem para todo mundo. A guarda é permanente quando o prontuário está digitalizado. Então, esse prazo que vocês estavam falando, se referindo, é só para quando o prontuário está no papel. E muito importante, se eu pegar e escanear o prontuário, ele está digitalizado, não está? Não, também não. Para o prontuário ser considerado digitalizado, tem métodos específicos, precisa ter um sistema de indexação e, acima de tudo, muita atenção, precisa ter um nível de segurança mínimo. Se o nível de segurança não for o nível de segurança 2, o prontuário no papel não pode ser excluído e substituído somente pela versão eletrônica, tá certo? Então, essas informações são muito importantes. Reitero aqui que a guarda do prontuário eletrônico, quando cumpre as normas de segurança, está no nível de garantia de segurança 2, e aí é considerado efetivamente como prontuário eletrônico, a guarda é permanente. Então, eu agradeço muito a doutora Ana Lusa pela oportunidade de responder essa dúvida, porque ela é super importante, é uma obrigação regulatória, mesmo se o titular de dados do seu paciente, o paciente do seu cliente, solicitar a exclusão daquelas informações, se elas estão em um prontuário eletrônico, você não vai poder fazer essa exclusão, porque você vai estar ferindo normas regulatórias, certo? Então, eu reitero aqui para vocês que estão com dúvida nessas questões bem práticas, que não são tão de ordem técnica, acadêmica, como a grande maioria das discussões que foram organizadas aqui, assistam o meu curso ABC da LGPD na Saúde, que está disponível. Eu até recomendaria que vocês adquirissem esse livro aqui, que eu fiz com uma abordagem prática de como, na prática, fazer a adequação, mas essa é a primeira edição e já está disponível. Em breve devo lançar a segunda. Mas, assim, assistam e reassistam essa semana de seminários e busquem mais informações a partir das discussões, porque é importantíssimo.
Muito obrigada, doutora Ana Luza. Obrigada aos presentes. Matheus, Eider, com relação às consternações aqui apresentadas, de ter que fornecer ou sujeitar um serviço ou produto à obtenção de dados pessoais, e a questão da atuação e talvez até competência de outros órgãos consumeristas, assim como a NPD, para fiscalizar e talvez punir essas práticas ilícitas conforme a LGPD. O que vocês têm a dizer? Eu começo? Como é que... Posso? Tranquilo. Bom, então, tenho 2 comentários sobre o tema. Eu vou começar seguindo aqui o exemplo da doutora Amanda de uma forma bem prática, tentando abordar assim concretamente. Primeiro, exigir que o usuário dê o seu dado pessoal, o CPF, no momento da compra. É permitido? Não. No meu entendimento, isso é ilegal, né? Não só pela LGPD, mas também pelo Código de Defesa do Consumidor. Alguém trouxe até a questão da venda casada aqui. Eu acho que isso é absolutamente legal. A empresa não pode exigir. Ela não pode falar, esse medicamento aqui eu só lhe vendo se você me fornecer esse dado. Não, isso não é permitido. As únicas situações em que é obrigatório o fornecimento do dado, que a empresa tem que pedir esse dado do usuário, são as situações que o professor Eduardo também já mencionou, em que existe uma obrigação regulatória definida pela Anvisa por uma questão de saúde pública, que são aqueles medicamentos de receita controlada, né? Por exemplo, o Ralcutan, né, que é um medicamento muito usado, aí, isoestreina, né, que seria o princípio ativo, é um exemplo de medicamento que você precisa. Esses medicamentos, inclusive, muitos deles tiveram muitos problemas no momento da implementação da prescrição eletrônica, justamente por conta dessa questão da retenção de receita. Mas são uma exceção, por exemplo, também medicamentos utilizados na assistência à saúde mental, né? Exceções, via de regra, a empresa não tem que pedir dado, ela não pode condicionar a venda do medicamento ao fornecimento desse dado. E quando ela pede, não é endereço, não é CPF, são informações muito enxutas, né? RG e uma identificação do prescritor. Unicamente isso, né? Então, acho que isso já responde uma questão. A discussão aqui mais sofisticada, que me parece, e aí eu até retomo, né, o que acho que o Éder falou um pouco, o professor Eduardo também, quando a empresa oferece um desconto muito grande, né? E é isso, a pessoa precisa comprar medicamento. A última pesquisa de orçamento familiar do IBGE já demonstrou como o preço dos medicamentos pesa no orçamento doméstico das brasileiras e dos brasileiros. Então, a pessoa precisa comprar medicamento e se vê diante de um desconto muito grande, ela fica numa situação difícil, ela vai dar o seu dado, né? Aí eu acho que a situação aqui é para que vai esse dado, né? Existem, assim, diretrizes, mas, na minha opinião, não tem como a pessoa resolver isso por conta própria, né? Precisaríamos de uma regulação. O que conta aqui, né? Para onde vai esse dado, transparência, já falamos aqui. Eu queria destacar isso agora. Muitas vezes esses descontos não são descontos reais, são descontos dados sobre preços artificiais. Existe uma pesquisa do IDEC, né, que está disponível na internet, que identificou que o preço anunciado, né, inicialmente, sobre o qual era descontado, é o preço teto da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que já é um preço teto, que é o preço máximo que a empresa pode comercializar, já é um preço muito mais elevado, né? Ou seja, não é um desconto tão verdadeiro. Todo esse conjunto de práticas, na minha perspectiva, mereceria uma regulação conjunta bastante delicada da ANPD e da Anvisa, né? E a fiscalização, pegando outra pergunta aqui, pode sim acontecer pelos PROCONs. Acho que esse exemplo, né, do PROCON Mato Grosso, PROCON de São Paulo, contra essa grande rede do varejo farmacêutico, bem ilustra como se pode fazer. Os PROCONs têm uma competência legal muito importante, que é de pedir informação. Só nessa de pedir informação, eles já conseguem identificar muita coisa. Porque a grande verdade é que a gente entende pouco ainda das práticas farmacêuticas, né, das práticas, na verdade, de tratamento de dados pessoais no setor saúde. Então, me parece que o caminho aqui mais importante, né, de se destacar é a formulação de uma regulação para conter, ou trabalhar, ou regular, enfim, delimitar como essas práticas podem ou não acontecer. E antes até de passar a palavra para o Dr. Eider, tem uma pergunta específica para ele, que eu não quero perder, porque ela está bem interessante. Dr. Eider, sabendo dessa vinda do Open Health, temos os softwares as a medical device, que tratamos isso no painel da quarta-feira. Coincidência ou não, ambos estão sendo autorizados pelo governo simultaneamente. Como evitar essa discriminação? Quem perguntou foi a Érica Maria. Legal, falar das duas coisas, né? Concordo com o Matheus, eu acho que a gente vai ter que sofisticar os nossos mecanismos, porque, de um lado, a gente precisa ter alguns mecanismos preventivos, né? A gente tem que regular e nós vamos ter que avançar para coisas como o seguinte: algumas soluções, alguns modelos de troca de informação
nós vamos precisar criar mecanismos que eles sejam validados, eles sejam autorizados, eles sejam certificados por uma autoridade, né? Aí, se é a autoridade nacional, se em alguns casos, por exemplo, é o sistema de saúde, nós vamos ter que avaliar isso com mais calma, mas é necessário que algumas soluções, em especial plataformas de interoperabilidade, por exemplo, elas precisam ter um acompanhamento prévio, né, de validação das regras, da mesma maneira que muitas vezes se faz com o prontuário eletrônico para você poder fazer certificação. Essa certificação hoje é feita mercado, mas tem algumas questões que, pelos dados sensíveis, pelo interesse público, essa validação vai precisar ser feita por uma autoridade pública. A gente tem que pensar nisso. A outra coisa é que nós temos que pensar nesse mecanismo, que é esse mecanismo onde nós podemos fazer denúncias, e essas denúncias precisam ser apuradas, incorrendo em multas, que sejam multas, por exemplo, condenações que elas sejam proibitivas, né? Que o canto da sereia do modelo de negócio com determinado dado, ele não seja suficientemente interessante a ponto do risco da perda que se pode ter com uma multa aplicada a partir de um sistema de denúncia. Se a gente não fizer isso, nós vamos ter muita dificuldade. Nós vamos ter que ter mecanismos que vão executar preventivamente ou posteriormente as negativas da lei, porque para cada dado que surge, alguém vai propor um modelo de negócio para aquele dado, em especial quando a gente pensa na área da saúde. Em relação ao que tem acontecido no Ministério da Saúde, etc., infelizmente, essa lógica das negociações, né, essa lógica de você vender um conjunto de questões como modernizações para a gente poder chegar perto do primeiro mundo, não podemos ficar atrás, opondo, por exemplo, como se a gente estivesse negando, né? Se a gente estivesse negando a realidade, negando a modernidade, e com isso condenando o Brasil, colocando ele fora da inovação, é a falsa dicotomia que a gente pode trabalhar com inovação, desenvolvimento econômico e social sustentável e proteção de dados. A gente tem boas práticas internacionais relacionadas a isso. Eu não acho que são coincidências, eu acho que em diversas áreas a gente tem percebido a convergência de interesses econômicos com interesses de agentes do Estado que têm tomado decisões com base nesse interesse econômico, seja pelo apoio desses grupos econômicos, seja por vantagens mesmo, como esse exemplo que eu dei de conflito de interesse. Então, eu não estou acreditando, Ana Lusa, em coincidências entre mudanças na regulação, mudança de armazenamento de informações, flexibilização de regras e negociações com empresas, onde até membros do governo têm participação em empresas que claramente têm vantagem nas novas regulações. Alguém quer comentar mais alguma coisa dos nossos ilustres palestrantes? Eu peço desculpas aqui ao público, caso eu tenha esquecido alguma pergunta. Realmente foram tantos os comentários, eu não consegui dar conta de tudo, mas eles estão gravados aqui, e depois, caso quiserem entrar em contato com a comissão para esclarecerem, eu acho que nós já estamos chegando no final desse evento. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram fielmente de todos os dias desse seminário promovido pela Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, presidida pelo querido Dr. Solano de Camargo, que é o nosso ouvinte mais assíduo, mais participativo, e agradeço a ele a oportunidade também, a comissão, a Secretaria das Comissões, ao Educalibras, em nome de Wallace e Amanda, pelo trabalho incrível de inclusão que permitiu que pessoas que todas as pessoas possam também usufruir desse evento, ainda que não possam ver ou ouvir. E agradeço, acima de tudo, os nossos palestrantes de hoje também, e a todos os palestrantes que durante a semana contribuíram com esse importante evento tão técnico, tão necessário, porque, em resumo, nós debatemos o quanto a LGPD ela tem lacunas relacionadas à interpretação e aplicação da LGPD na área da saúde em si, incluindo saúde digital, o quanto é necessário que outros órgãos da saúde possam auxiliar a NPD nessa interpretação, né, como o Ministério da Saúde, Anvisa, o Conselho Nacional de Saúde, a própria CONEP,
que para traçar essas diretrizes de uma forma técnica, quanto a conceitos ainda em aberto, como o próprio uso econômico, pesquisa por órgãos não sem fins lucrativos, a própria interpretação das lacunas das bases legais para tratamento de dados de saúde, no caso, sensíveis à saúde, com a dispensa do consentimento, o quanto é na saúde digital, eu vejo no meu trabalho como é difícil identificar nesse ciclo de tratamento do paciente todos os agentes de tratamento, porque é muito complexo. Há agentes de tratamento que em determinado momento do ciclo de tratamento atua como controlador, mas depois ele volta a ser operador. Em algum momento ele é co-controlador e tem outros momentos da cadeia em que ele não é mais agente de tratamento. Por isso, sobre ele não recaem as responsabilidades previstas na LGPD. E essa complexidade desse Data Galaxy, enquanto uma lanterninha pisca, todas as estrelas começam a piscar, porque elas estão interconectadas no ecossistema de saúde digital, enquanto isso não for esclarecido, né, fica difícil também para os próprios estabelecimentos cumprirem, interpretarem. O Ministério da Saúde publicou, salvo engano, em fevereiro, uma portaria, acho que 125, estou com a memória falha hoje por conta de toda a emoção, em que posterga ainda 90 dias adicionais o grupo de trabalho para a implementação da LGPD dentro do sistema de saúde pública no Brasil. Então, vejam que a dificuldade que é essa interpretação e, em resumo, como é necessário esse encontro e esse debate sobre a aplicação da LGPD na saúde digital, que é só um início, ainda tem muito caminho pela frente. Então, reforço aqui a LGPD na saúde digital, uma obra coordenada por mim e pelo professor Fernando White, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, com 27 artigos, 42 autores renomados técnicos que trabalham, estudam saúde digital, que contribuíram e tornaram essa obra, que certamente será uma obra de referência. Portanto, eu encerro aqui, mais uma vez, peço, se possível, um momento de silêncio em homenagem e honra ao nosso grande mestre, professor Dalmo de Abreu Dallari. Muito obrigada a todas e a todos por estarem aqui conosco e nos acompanharem toda semana. Muito obrigada.